gente tem que tratar de assuntos também envolvendo as redes sociais, como sempre, né? O Lula defendendo a regulação das redes sociais, defendendo a Janja, a gente não sabe o que é pior, as coisas se misturam, mas fato é, meu amigo Lucas Lencin, coloca na tela pra gente, que eu aproveito e apresento o nosso convidado, Rodrigo Marcial, vereador do Novo aqui em Curitiba. Muito prazer, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado por ter vindo. Aqui. Prazer é nosso, com toda certeza. Olha aí, meus amigos, Lula volta a defender a regulação das redes sociais, dias após gafe de Janja na China. Vocês lembram muito bem a pataquada pela qual passou a nossa queridíssima Janja, para não dizer outra coisa, e é claro, ela joga o nome do Brasil numa situação como essa em relação às redes sociais, TikTok, a China, mas é o Brasil afundando. Rodrigo, eu sei que você é um vereador que fala de forma muito incisiva nas redes sociais, sofre pressão também em relação a essa censura que todos nós vivemos no país, obviamente, e infelizmente. Queria que você trouxesse também sua visão sobre tudo isso, sobre como estamos em relação à censura no nosso país. Rodrigo, seja bem-vindo. Muito obrigado por me convidarem, e não é só pressão que eu sofro. Até hoje, em razão das minhas denúncias contra o STF, eu sofro um processo judicial que está tentando arruinar minhas finanças e derrubar minhas redes, e isso já faz 2 anos. Teremos julgamento em primeiro grau agora em novembro. E então, falar em gafe de Janja faz bem estar entre aspas, porque não é gafe não, é exatamente o que pensam. Eles querem realmente calar qualquer oposição, querem calar qualquer voz que defenda a liberdade, qualquer voz que defenda a prosperidade. Querem defender o seu projeto de poder, querem defender esta pauta comunista em última análise, porque a nossa Janja, nossa primeira-dama, a mulher do criminoso, do ex-presidiário Lula, está falando que o exemplo que temos que seguir é o da China, falando que nós temos dificuldade em falar neste tema aqui no Brasil e elogiando o modelo chinês, em que quando você não respeita o que dita o governo, você vai para a cadeia. Ela falou isso, defende isso, e é o que pensam também os nossos ministros, é o que pensa o nosso presidente, e é o que eles falam. A gente finge que não escuta. Coisa parecida acontece lá no Oriente Médio. Falam que querem matar todos os cristãos, querem matar todos os judeus, e como se eles não estivessem dizendo exatamente aquilo, como se fossem vítimas. Não é o caso. Eles acreditam no que falam, é o que querem fazer no nosso país. Com certeza, Rodrigo, é o modus operandi aí do PT, né, Anny, em relação a essa censura, a essas ameaças. Sei também que você tem perguntas para o Rodrigo, fique à vontade. Perfeito. Rodrigo, hoje a gente estava discutindo sobre a reunião do Barroso com o CEO do iFood, né? Só que eu sei que você tem ainda mais conchavos do STF e seus familiares. Eu queria que você explicasse um pouco pra gente essa situação do STF com os advogados familiares, e você fez uma thread no Twitter esses tempos sobre esse assunto, então seria interessante a gente ouvir de você sobre isso. Não, a gente vive numa situação terrível. Anny, é exatamente essa questão. São conchavos, são clãs que se formam, são tribos que se formam dentro das instituições brasileiras. A gente vive num período de desinstitucionalização do Brasil. Não se respeita mais leis, respeita-se apenas os vínculos de amizade, os vínculos de familiaridade. Isso já foi amplamente discutido na literatura brasileira. Você pode pegar lá no Sérgio Buarque de Holanda, falando do homem cordial. Você pode pegar no Raimundo Faoro, falando do patrimonialismo brasileiro. Você pode pegar, enfim, das mais diferentes fontes, beber e ver novamente acontecendo isso nas instituições brasileiras. Neste caso em particular, que eu denunciei no meu Twitter, era uma situação absurda em que tínhamos 2 lados numa disputa judicial e em cada um dos lados tínhamos filhos de diferentes ministros. Então, para você advogar e ser bem-sucedido no Brasil, não basta você estudar, não basta você se esforçar, você ainda tem que ter o trânsito, tem que fazer política. Então, você tem que misturar o público e o privado. Naquele caso, a gente viu que tinha filho de Gilmar Mendes, filho de Alexandre de Moraes, e parentes do Toffoli, e por aí em diante. Todos eles atuando em uma mesma causa. E chega a uma situação tão caricata, tão absurda, que a gente precisa, para conseguir defender o nosso direito num tribunal superior, ter os 2 lados da moeda atuando em seu favor. Você tem que ter filho de um ministro, tem que ter filho do outro. É o ápice
da falta de respeito com a instituição, com a impessoalidade, com a formalidade, com tudo aquilo que a gente acredita, ou melhor, que a gente sabe que precisa para viver num país sério. Com toda certeza, sem vergonhice, né? O STF. Lucas Saba, meu amigo, estamos aqui com o Rodrigo Marcial, vereador do Novo de Curitiba, para o Barroso, mais um inculto que está criticando aqui o jantar junto com o CEO, o presidente do iFood, cheio de interesses, e os incultos somos nós, meu amigo Saba. Tem perguntas para o Rodrigo Marcial, meu colega? Tenho. Primeiramente, obrigado, vereador, por ter aceito o convite. A minha pergunta é um pouquinho mais a nível federal, saindo da pauta judiciária, mais para a pauta política. O senhor faz parte do Partido Novo, ele que teve ali uma renovação, a saída de João Amoedo, né? Agora o partido está em outras mãos, tem Ricardo Salles aqui em São Paulo e outras figuras como Marcel Van Hatten, etc. Queria saber do senhor se o Novo primeiro pretende ter uma candidatura majoritária na eleição do ano que vem para chefe de Estado, para corrida do Palácio do Planalto, e como está essa movimentação dentro do partido do Novo, porque eu sei que ainda tem dissidentes do Amoedo, que é aquela direita um pouco disfarçada, vamos colocar assim, tanto é que ele apoiou Lula na última eleição. Então eu queria que o senhor contasse um pouquinho esses bastidores de dentro do partido e as perspectivas para o ano que vem. O Brasil é um país muito grande, então eu não posso lhe afirmar que no Brasil inteiro a gente tem uma pureza sem Amoedo. Mas aqui no Paraná eu posso afirmar com absoluta certeza, no sul aqui do Brasil posso afirmar com absoluta certeza, no sudeste também, e a maioria, eu digo a esmagadora maioria, é de uma ala que não coaduna com esta direita limpinha, com esse negócio do meio-direita. A gente é de direita, a gente defende conservadorismo, a gente defende a liberdade econômica, é isso que o Partido Novo faz. Aqui no Paraná, liderado pelo Deltan Dallagnol, você citou outros nomes importantes, posso citar no Gilson Marques, lá em Santa Catarina. No Nordeste temos também o nosso senador Girão. Nós temos lideranças relevantes que podem sim trazer algo de melhor para o Brasil. E queremos sim trazer um candidato para o governo federal. Nós queremos um presidente do Partido Novo. E nós só não teremos Zema como candidato do Partido Novo se Jair Messias Bolsonaro se viabilizar como candidato à presidência. A gente sabe que ele está inelegível nesse momento e que não adianta bater em ponta de faca. Não dará certo como já não deu no passado. Mas se Bolsonaro não for elegível, Zema será o candidato à presidência do Partido Novo e nós, é claro, levaremos em consideração a necessidade de unir a direita. Se chegarmos próximo do abril do ano que vem, quando as chapas têm que estar montadas e ainda tivermos discussão entre Ratinho Júnior, entre Tarcísio, entre Caiado, o Novo não vai prejudicar a direita. Nós temos Zema como candidato principal, caso o Bolsonaro não possa ser candidato. E se a gente não conseguir chegar num acerto, é claro, teremos um vice-Zema, teremos Zema como presidente e um outro candidato da direita como vice dele. O fato é, temos que nos unir para ganhar essas eleições, temos que trazer algo que seja irresistível para a STF, para as forças políticas que tentam dominar as nossas instituições brasileiras. Aliás, vamos lembrar e ressaltar aqui o trabalho da bancada do Novo na Câmara dos Deputados, né? Exemplar o que faz o Marcel Van Hatten, ele só de lembrar que ele foi candidato à presidência da Câmara e a gente ter o Hugo Mota é de se lamentar mesmo. E no Senado, como citou o Rodrigo aqui, o Eduardo Girão, que aliás está sempre no Entrelinhas também aqui no programa da Gazeta, é um exemplo também, um cara muito crítico ao trabalho dos senadores de forma geral, né? Critica bastante, é uma voz ativa do nosso país no Senado. Infelizmente está dizendo que não vai concorrer novamente, mas a gente espera que ele mude de ideia, porque a gente precisa renovar uma ala do Senado, mas manter quem faz um trabalho decente como faz o Girão por lá. Vamos lá para Londrina com Paulo Briguet. Briguet, seus comentários sobre isso tudo, né? Você estava sabendo, não, que a gente vivia numa censura terrível nas redes sociais? Apesar disso, a Janja pode falar o que ela quer, fazer o que ela quer, que o Lulinha permite, meu amigo Briguet. A Janja disse que não vai se calar, né? O objetivo dela, a prioridade da Janja é nos calar.
Isso que a gente precisa entender. Mas eu queria fazer uma pergunta para o vereador Rodrigo. Tudo bem, vereador? Tudo certo? Vereador, eu tenho acompanhado o seu trabalho nas redes sociais, viu? Tem seus comentários nas redes sociais, e a gente entende por que o senhor está respondendo aí, né, o senhor está enfrentando problemas até com o STF, né? Porque o senhor está falando algumas verdades, viu? Eu não sou como o ministro Barroso, sabe? Eu sou um cara meio inculto, então eu não sou como o ministro Barroso, eu não vou citar aqui nem os assaltantes do Rio, né? Nem o Bezerra da Silva, eu vou citar o Olavo de Carvalho, que nessa obra aqui, que todo mundo deveria ler, Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, ele fala que o mundo hoje tem 3 eixos de poder que disputam o poder global, né? Que são o bloco globalista, o bloco islâmico e o bloco russo-chinês. Pelos seus comentários no Twitter, vereador, eu vejo que o senhor está identificando no atual regime brasileiro, uma aproximação com o bloco russo-chinês. Isso pode ser constatado aí na visita do Lula a Moscou, né, no dia da vitória, lá naquela reunião de ditadores, e depois na sua viagem à China. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa aproximação do Brasil com o bloco russo-chinês, o que vai necessariamente transformar o nosso país num pária internacional. O apontamento é perfeito, é exatamente isso que está acontecendo. A gente teve o Lula, o ex-presidiário, ao lado de atuais sanguinários e ditadores lá na Rússia. A gente teve situação da primeira-dama falando com o ditador chinês, o que não é fácil de se fazer. Sabemos que a ditadura chinesa preserva o Xi Jinping de todo tipo de evento, ele só vai nos momentos mais importantes, e ele considera este alinhamento com o Brasil uma prioridade do regime sino-russo e agora, infelizmente, no momento brasileiro. Essa é uma realidade incontestável. A gente teve, há muitas décadas, lá no início do século XX, uma política por parte do governo americano do que se chama de Big Stick, em referência ao Theodore Roosevelt, o presidente americano, que considerava que essa região, o hemisfério do ocidente da América, que não poderia ser tocado pela União Soviética. Mas, infelizmente, o que a gente está vendo agora é um relaxamento dessa doutrina, e a gente tem essa aproximação brasileira por meio das finanças. A gente tem um banco dos BRICS, inclusive discutindo a ideia de tirar o dólar como moeda de transação internacional. A gente tem uma aproximação jurídica e institucional por meio justamente da impossibilidade de você falar o que você acredita nas redes sociais, sobre pena e medo de você ser punido. Você tem uma aproximação econômica, de você escolher grandes campeões nacionais que são amigos do governo e só eles terem benefícios, só eles crescerem em detrimento de todo o restante do país. Enfim, é um alinhamento em muitas frentes para ser ignorado. E nós temos, por outro lado, agora, uma mudança de postura menos permissiva do lado americano, que está pressionando com razão aqui as instituições brasileiras. E o que é mais legal da postura do governo americano, algo que me agrada, é que eles não estão falando em fazer, por exemplo, uma tarifa, um prejuízo para a população brasileira como um todo. Uma sanção, como eles dizem. Eles falam em punir quem está tomando as decisões erradas. Então, o Joãozinho que está vendendo produto, alguém que está comprando produto americano, não é punido por uma decisão do governo Trump em impedir, por exemplo, Alexandre de Moraes em ir para os Estados Unidos. Então, uma pessoa vaidosa como é o nosso carioca Barroso, certamente ficará muito incomodado em não poder fazer discursos na ONU, como ele adora fazer, em Nova York. Ele ficará muito incomodado em não poder comprar as joias e comprar as bolsas para as pessoas que ele quiser, e os ministros demais que forem afetados, eu tenho certeza, ficarão muito incomodados também.
pune-se quem está tomando a decisão errada e, por meio disso, busca justamente afastar esses interesses nefastos de vizinhos como a Venezuela, que estão aqui perto, Cuba, que está logo ao norte do Brasil também, e tentam penetrar nas instituições brasileiras. Mas o povo brasileiro é aguerrido, não aceita esse tipo de coisa não. E a gente vai mostrar nas ruas e nas urnas, o medo que eles colocaram nas pessoas de irem para as ruas não vai durar, a gente vai tirar essa corja do poder. Rodrigo Marcial, vereador do Novo aqui de Curitiba com a gente. Vocês falaram na China, eu sempre lembro aqui, né, Anny? Primeira viagem do governo Lula 3 para a China, ele levou o João Pedro Stege, que é o chefe dessa organização criminosa chamada MST. Quer dizer, olha só quem ele leva para a China. Dessa vez levou a Janja. Eu não sei quem é pior, para mim é tudo a mesma coisa, mas de fato o cara se reúne com esse tipo de gente, certamente coisa boa para o Brasil não vem. Agora, Rodrigo, aproveitando até esse final do seu comentário, qual a mensagem de esperança que você deixa aí para a nossa audiência? Você sabe muito bem que aqui na Gazeta do Povo a audiência é qualificadíssima, espera e deseja ver um Brasil melhor. 2026, como diz meu amigo Lucas Saba, é logo ali. Você entende que o Brasil vai dar uma guinada, vai virar, de fato, o país que vai se desenvolver a partir de 2026? Eu digo que já deu. Eu diria que há alguns meses, alguns anos, no início do governo Lula, as pessoas estavam realmente com medo de se manifestar. A gente tem hoje uma rede social Twitter que não se fala mais no seu bloqueio, como aconteceu aqui no nosso país, a gente não pode esquecer. Eu acho que a gente já passou pelo momento mais escuro da nossa história brasileira. Eu acho que nós estamos no momento justamente de resgate. Só que temos que ficar espertos, porque o outro lado é muito ardiloso. Eles vão usar de mentira, da que eles dizem combater nas redes sociais, para tentar derrubar justamente esse movimento. Eu vejo dentro aqui da Câmara Municipal de Curitiba, eu vejo dentro do governo do estado do Paraná, eu vejo no Brasil inteiro esse renascimento, esse recrudescimento da força da direita. Acredito que nós teremos em breve uma liderança despontando para a presidência do país e colocando no lugar aqueles que estão tentando tirar a nossa liberdade. Se precisarmos, vamos dialogar, mas se precisarmos também, precisamos combater e acredito que é esse o caminho que a gente está tomando. Com certeza. Olha, Rodrigo, só para confidenciar aqui, muitos elogios a você, as suas falas nas redes sociais, os nossos grupos também. Rodrigo Marcial, procura nas redes sociais, se você quiser saber mais sobre ele, é claro, saber sobre o trabalho também, mas sobre as intenções dele para o nosso país. É muito importante a gente dar voz, sempre continuaremos dando voz a quem é da política, quem não é da política, mas que tem, de fato, coisas boas, contribuições positivas para o nosso país. Rodrigo, obrigado pela sua presença aqui, viu? Sou eu quem agradeço, daqui a pouco tem que estar ali na Câmara para votar as leis de Curitiba. A gente não pode se omitir de discutir as pautas nacionais, mas o dia a dia, o trabalho é aqui na cidade de Curitiba. Estou muito feliz que ontem foi sancionada a primeira lei agora desse meu mandato, no segundo mandato, para a gente trazer investimento privado, trazer participação popular para os espaços públicos aqui de Curitiba. Então a ideia é falar com o empresário, falar aqui com a Gazeta do Povo, para adotar uma Carlos Gomes, a praça aqui do lado, por exemplo, e trazer gente para investir na cidade de Curitiba. Temos que investir nas cidades, nos estados que são concordes, que estão de acordo com o que acreditamos. E Curitiba certamente tem que ser um centro, a nossa República de Curitiba, enfrentando a República lá de Brasília. É isso aí, Rodrigo. Quem tem que conhecer a Praça Carlos Gomes é o Lucas Saba também, está em São Paulo e vai pegar esse bloco agora. Qualquer coisa é só me chamar, viu, meu amigo Saba? Tenho que te dizer que na Carlos Gomes tem fumaça branca também, mas não é essa que você está pensando.